Em pronunciamento por ocasião de evento relacionado aos 22 anos do Ministério da Defesa, o general Braga Neto, ministro da Defesa do governo Bolsonaro, lembrou a importância das Forças Armadas e sua função. O general disse: em todos os momentos decisivos de nosso país, a sociedade brasileira pôde contar com o comprometimento de nossas Forças Armadas, atuando dentro sempre da legalidade e com legitimidade para assegurar a unidade territorial e cultural, cooperando com o desenvolvimento nacional. O general lembrou que seu ministério permanece atento a ameaças internas e externas. Ao longo dos últimos 22 anos, o Ministério da Defesa presenciou transformações no cenário mundial e, em especial, no nosso entorno estratégico, onde podemos encontrar ameaças transnacionais à segurança do Brasil. Braga Neto explicou: a defesa da nação exige o estabelecimento de políticas, estratégias e projetos que permitam garantir a presença e a dissuasão para se contrapor à cobiça externa. A atuação do setor de defesa é percebida e reconhecida pela maioria dos brasileiros, como se constata nas pesquisas de credibilidade das instituições, em que as Forças Armadas se destacam com elevados níveis de confiança. O ministro explicou como as Forças Armadas atuaram no combate à pandemia e a seus efeitos. A atuação das Forças Armadas, em um verdadeiro esforço de guerra, seguiu as diretrizes do presidente Jair Bolsonaro, com foco em salvar vidas, preservar empregos e empresas, priorizar os mais vulneráveis. O momento exige união de esforços e não cisâneas. A defesa estabeleceu maturidade sem estereótipos, preconceitos e modismos, em função de um sentimento patriótico de atender aos anseios de uma sociedade que clama por políticas concretas e efetivas para a solução dos problemas nacionais. Braga Neto resumiu: buscamos o bem comum, servindo à nação e ao verdadeiro e supremo soberano, o povo brasileiro. A defesa e as Forças Armadas estão coesas e disciplinadas na preservação dos mais caros valores nacionais, atuando como vetores de estabilidade institucional, mantendo a paz e a liberdade da população brasileira. Brasil acima de tudo. Assista. A atuação das Forças Armadas em um verdadeiro esforço de guerra seguiu a diretriz do presidente Jair Bolsonaro, com foco em salvar vidas, preservar empregos e empresas e priorizar os mais vulneráveis. O momento exige união de esforços e não cisâneas. Nestes 22 anos, a defesa adquiriu maturidade, estabelecendo uma relação civil-militar autóctone, sem estereótipos, preconceitos e modismos, em função de um sentimento patriótico de atender aos anseios de uma sociedade que, historicamente, clama por políticas concretas e efetivas para a solução dos problemas nacionais. A condução da defesa, assim como em outras áreas das expressões do poder nacional, requer cidadãos de bem com competências profissionais alicerçadas em arraigados valores éticos e morais. O papel institucional do Ministério prevê um estruturado e intenso relacionamento com as demais pastas do Executivo, com os poderes Legislativo e Judiciário e com os órgãos de controle, na busca de um bem comum, que é servir a nação e o seu verdadeiro e supremo soberano, o povo brasileiro. A defesa e as Forças Armadas estão coesas e disciplinadas na preservação dos mais caros valores nacionais, no propósito de atuarem como vetores de estabilidade institucional para garantir a soberania e a manutenção da paz e da liberdade da população brasileira. De maneira destacada, com respeito e gratidão, dirijo-me àqueles que hoje são agraciados com a Ordem do Mérito da Defesa. Esta comenda, senhores e senhoras, simboliza a criação de laços de comprometimento e o sentimento de pertencimento, um reconhecimento pela relevante colaboração prestada à Defesa Nacional e às Forças Armadas brasileiras. Brasil, acima de tudo. Muito obrigado a todos.
O presidente da República fará uso da palavra. Senhores, senhoras, autoridades já nominadas, meu bom dia. Idos 1999, eu era parlamentar e participei da proposta de emenda à Constituição que criou a defesa. Ela veio muito mais por uma imposição política do que uma necessidade militar. Mas, mesmo assim, ela foi aprovada, sem muita discussão. Apenas 3 votos contrários à proposta se fizeram presente naquele momento. Foi o meu, do então ministro de João Batista Oliveira Figueiredo, Ibrahim Abiaquil, e um parlamentar do Espírito Santo. E essa hora afirmativa minha se notou presente pelas filiações político-partidárias que ocuparam a frente do Ministério da Defesa, bem como nos cargos de livre provimento. Sofremos muito. Eu não estava na ativa, mas acompanhei esse processo de amadurecimento. Graças à formação de seus homens, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica resistiram firmes naquele momento. O tempo passou. Chegamos no governo Temer e ele, pela primeira vez, então resolveu colocar na defesa, à frente do Ministério, um oficial general de 4 estrelas, General Silvio Luna. E realmente esse amadurecimento começou a se acelerar. Chegou o nosso governo, coloquei o general Fernando Azevedo e agora o general Braga Neto à frente da defesa. Obviamente, boas coisas e melhores começaram a aparecer. O melhor entrosamento com a nossa Câmara e com o Senado Federal. Até porque, prezado Rodrigo Pacheco, prezado Arthur Lira, nós costumamos dizer que pertencemos a quase o mesmo poder. Nós trabalhamos juntos, em harmonia. E quando isso acontece, todos ganham no Brasil. O Exército é a garantia da nossa soberania. A garantia também da nossa Constituição. Temos um governo que joga estritamente dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Isso é paz para todos. É sinal de harmonia, é sinal de progresso. E até a nossa economia, prezado Paulo Guedes, também marcha nessa direção. Vocês todos, meus ministros, senhores militares, estão de parabéns. A data de aniversário, apenas 22 anos, demonstra também uma grande maturidade de todas as nossas instituições. Estou feliz por estar à frente do destino da nação dentro do Poder Executivo, mas uma grande paz eu tenho dado ao nível, ao entendimento, ao comprometimento que tem os nossos militares. Hoje todos nós podemos cumprimentar o Ministério da Defesa pelo seu aniversário, dizer que acreditamos em todos os militares que compõem as nossas 3 forças, porque além da paz e da tranquilidade, já aqui falado por mim, a certeza de um futuro melhor para todos nós. Parabéns, Ministério da Defesa, parabéns, agraciados. Como disse agora há pouco o nosso ministro Braga Neto, os senhores agora todos, quem não é militar, se incorpora a nós. O futuro da nossa nação, em grande parte das nossas decisões. Parabéns a todos. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, que nos honra com a sua presença, senhor Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão,
Senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, obrigado também pela disponibilidade. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, também o nosso agradecimento pela presença. Senhora Michele Bolsonaro, em nome de quem cumprimento todas as senhoras presentes. Senhor ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, em nome de quem cumprimento os demais ministros que nos honram também neste momento. Senhor comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, senhor comandante do Exército, general de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, senhor comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior, senhor chefe do Estado-Maior Conjunto, general de Exército Laerte de Souza Santos, parabéns pelo dia da artilharia, o senhor e o general Mourão, e o presidente da República também, dia de hoje também é dia da artilharia. Senhor presidente do Superior Tribunal Militar, general de Exército Luiz Carlos Gomes de Matos, em nome de quem cumprimento os demais ministros do Superior Tribunal Militar, membros do Almirantado, do Alto Comando do Exército, do Alto Comando da Aeronáutica, senhores oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, senhores integrantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, senhoras e senhores agraciados com a Ordem do Mérito da Defesa, senhoras e senhores presentes que nos homenageiam com a sua disponibilidade nesta cerimônia. O Brasil é um país abençoado e possui um povo com espírito acolhedor, trabalhador e heróico. Nossa história é recente, mas está repleta de episódios dos quais devemos nos orgulhar. Em todos os momentos decisivos de nosso país, a sociedade brasileira pôde contar com o comprometimento de suas forças armadas, atuando dentro sempre da legalidade e com legitimidade, para assegurar a unidade territorial e cultural, cooperar com o desenvolvimento nacional. Nossas dimensões continentais, delimitadas por vastas fronteiras, amplas áreas marítimas e fluviais, imenso espaço aéreo e riquezas naturais inestimáveis, nos foram legados por nossos antepassados e ratificam a necessidade de um amplo sentimento de defesa em todos os setores da vida nacional. Ao longo dos 22 anos de contínua evolução, o Ministério da Defesa presenciou transformações no cenário mundial e, em especial, no nosso entorno estratégico, onde podemos encontrar ameaças transnacionais à segurança do Brasil. A defesa da nação exige o estabelecimento de políticas, estratégias, projetos, planos e ações alinhadas e integradas que permitam garantir a presença e a dissuasão para contrapor a cobiça externa. Para enfrentar esses desafios, o Ministério da Defesa adaptou-se e buscou ampliar a mentalidade de defesa no seio da sociedade brasileira, estimulando a discussão do tema nos ambientes acadêmico, empresarial, científico, político e internacional, o que vem fortalecendo o entendimento do papel de direção superior e de coordenação do Ministério e da missão constitucional das Forças Armadas na construção das capacidades da defesa nacional. Irmanados nos mesmos valores, deveres e ética militares e na nobreza de suas tarefas históricas, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira superam dioturnamente adversidades de toda a ordem, na busca da interoperabilidade e da complementariedade da solução de desafios, certos que, juntos, somos mais fortes. Militares e civis dão a alma ao Ministério da Defesa. Uma equipe de profissionais possuidora de elevada competência, profissionalismo e dedicação, capazes de gerar a necessária sinergia e a efetividade na busca de melhores resultados e entregas para a população, em atividades na área política, operacional e administrativa. A defesa concentra seus esforços nas operações Ágata, atuando em mais de 16 mil quilômetros de fronteira aéreas, terrestres e fluviais, nas missões de paz no exterior,
no acolhimento humanitário reconhecido internacionalmente, no apoio ao combate aos ilícitos ambientais e transnacionais, por intermédio das operações interagências e com o uso de dados tecnológicos do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, na previsibilidade orçamentária de recursos para áreas prioritárias previstas na Estratégia Nacional de Defesa, a nuclear, a cibernética, a espacial e para os projetos estratégicos das Forças Singulares. Avultam ainda as ações lideradas pela pasta de defesa, no fortalecimento das empresas da base industrial de defesa, com incremento de políticas e incentivos na diplomacia militar, na prioridade para as áreas de pessoal, saúde e ensino e nos programas de cunho social, Projeto Rondon, o Calha Norte, o Força no Esporte e os atletas de alto rendimento. A atuação do setor de defesa é percebida e reconhecida pela maioria dos brasileiros, como se constata nas pesquisas de credibilidade das instituições. Oportunidade em que as Forças Armadas destacam-se com elevados índices de confiança, que refletem o trabalho devotado em várias ações executadas em proveito do Brasil. Neste mistério, e a despeito das limitações orçamentárias, buscaremos com todas as forças alcançar os objetivos colimados aos interesses nacionais. Atualmente, atravessamos uma das maiores crises de nossos tempos, provocada por uma pandemia que afetou a saúde e a economia de todos os países do mundo. Nesse cenário, colocamos à disposição do país todas as fortalezas de defesa, tais como cultura da disciplina, o planejamento estratégico, a capacidade logística, a prontidão e a mobilização de forças em todo o território nacional, mantendo premissas da profissão militar, de disponibilidade permanente e dedicação exclusiva. A atuação das Forças Armadas em um verdadeiro esforço de guerra seguiu a diretriz do presidente Jair Bolsonaro, com foco em salvar vidas, preservar empregos e empresas e priorizar os mais vulneráveis. O momento exige união de esforços e não cisâneas. Nestes 22 anos, a defesa adquiriu maturidade, estabelecendo uma relação civil-militar autóctone, sem estereótipos, preconceitos e modismos, em função de um sentimento patriótico de atender aos anseios de uma sociedade que, historicamente, clama por políticas concretas e efetivas para a solução dos problemas nacionais. A condução da defesa, assim como em outras áreas das expressões do poder nacional, requer cidadãos de bem, com competências profissionais, alicerçadas em arraigados valores éticos e morais. O papel institucional do Ministério prevê um estruturado e intenso relacionamento com as demais pastas do Executivo, com os poderes Legislativo e Judiciário e com os órgãos de controle, na busca de um bem comum, que é servir a nação e o seu verdadeiro e supremo soberano, o povo brasileiro.